Oi, Eliane, bom dia. Bom dia, Heisen, Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane, bem-vinda. Bom, depois dessa passagem lá pelo Japão, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, desembarca aí com essa missão de destravar a pauta econômica mais importante do governo Lula, que é o arcabouço fiscal. Ficou, inclusive, lá do Japão, o Eduardo Geyer nos contou aqui que ficava, às vezes, na madrugada, né, por conta do fuso, se articulando aqui com o que poderia ser apresentado hoje nessa reunião com o Lula, que também tem um período curto aí de tempo, que também já embarca para o Japão, né, Eliane? Pois é aquela coisa, né? Quem é que está complicando? Bem, a oposição complica naturalmente, faz parte, né? Mas o que não é natural e não faz parte é o PT complicar também. Então, o Haddad se reúne hoje com o presidente Lula, com vários ministros, né, com os líderes também. O Lula também tem reunião com os líderes no Congresso, o líder do governo no Congresso, o líder do governo no Senado, o líder do governo na Câmara, para articular tudo isso. Então, o Cláudio Cajado, que é o relator, deve ter o encontro não apenas com o PT, mas com o grupo formado pelo PT, né, aquele fórum de partidos progressistas, são 7 partidos ao todo, o PT mais 6, né, para negociar. Olha, parem de bater no projeto, porque quanto mais a esquerda puxar de um lado, mais vai dar chances para a direita puxar para o outro lado. Né? Então esse movimento do PT preocupa muito o governo, preocupa muito quem quer um projeto sólido, né? Uma solução sólida para o equilíbrio fiscal. Uma questão que não está resolvida é a questão de você não ter sanções no caso do não cumprimento da meta. É aquela história da Dilma, né? Olha, ainda não tem meta, mas quando tiver meta, a gente dobra a meta. Né? O problema é o seguinte, nesse caso olha, vai ter meta, mas se não cumprir a meta, não tem importância, pode fazer qualquer coisa. Então, isso é uma questão que está em discussão e que é muito importante, né? Muito importante. A direita vai tentar endurecer os gastos, né? Assim, criando um torniquete maior dos gastos do governo Lula, e a esquerda quer liberar, né? Não vou dizer liberar geral, mas quer afrouxar as metas, quer afrouxar as formas e quer afrouxar também, né? Quer deixar livre, leve e solto a questão de fiscalização e de sanção para o caso do não cumprimento. Então, são ajustes muito claros, e o governo já deu um sinal para o PT na semana passada. Né? O Lindbergh Faria, que é um deputado do PT na Câmara, fica pressionando o Fernando Haddad, pressionando a área econômica e pressionando para que o arcabouço fiscal tenha a cara do PT. E aí o governo reagiu. O governo reagiu retirando o Lindbergh da CPI dos atos golpistas. Foi o primeiro recado, mas mostrou que essa história de que tem um movimento combinado do PT com o Planalto, do Planalto com o PT, parece que não é bem assim. O Planalto está cansado dessas investidas petistas, esse fogo amigo, gente. Muito bom. Bom, tem um ex-presidente que também tem uma semana importante com um depoimento à Polícia Federal sobre aquele esquema de falsificação de atestado de vacina, de certificado de vacina, e também o ex-ajudante de ordens dele vai depor, né, Eliane? Pois é, os dois, né? A gente vai ter amanhã o depoimento do Jair Bolsonaro sobre os atestados de vacina. A tese dele é de que, olha, eu não sabia, não vi, não tinha a menor ideia de que estavam fazendo atestado falso para mim e para minha filha, Laura, às vésperas de eu ir para os Estados Unidos.
que são rigorosos com esse negócio de atestado. Não, mas eu não sabia de nada. E na quinta-feira, o tenente-coronel da ativa do Exército, Mauro Cid, vai depor também. E aí, o que Mauro Cid vai dizer? Que realmente o presidente não sabia nada, ele estava fazendo tudo à revelia? Ou ele vai ter que dizer que, enfim, que era uma ação combinada ou pedida pelo presidente? Aí é que está a história, né? O Mauro Cid está preso, né? Ele era ajudante de ordens do Bolsonaro, ele era o faz tudo do Bolsonaro, né? Mais do que braço direito, faz tudo. Então, todas as coisas erradas do Bolsonaro tem lá a digital do Mauro Cid. Então, o Mauro Cid, ele é investigado em 4 frentes. Primeiro, ele é investigado no vazamento de inquéritos sigilosos da Polícia Federal, e esses vazamentos foram usados numa live do Bolsonaro, né? E a suspeita é de que o Mauro Cid é que tenha conseguido o vazamento e passado para o Bolsonaro. Segundo, o Mauro Cid está cada vez mais enrolado no caso ali das contas da Michele Bolsonaro e do próprio Bolsonaro, né? Dinheiro vivo para cá, dinheiro vivo para lá, pagando contas com dinheiro do cartão corporativo. E agora já veio a informação no UOL no fim de semana de que uma empresa que tem contratos com o governo federal é que abastecia contas usadas para pagar compromissos da Michele Bolsonaro. Isso tudo com o dedão, né, do Mauro Cid. Agora, atestados de vacina. Atestados de vacina, gente. E a Controladoria Geral da República está reinvestigando tudo, né, toda a papelada, tudo que foi colhido, e está descobrindo, está aí com a suspeita ou a acusação nessa altura de que havia uma organização criminosa cuidando dessas coisas todas. E por último, as joias, né? Tem até ofício do Mauro Cid para reivindicar avião da FAB para ir para São Paulo botar a mão no estojo de joias já apreendido pela Receita, que era de um valor extraordinário de 16 milhões e meio, algo que foi revelado pelo nosso Estadão. Então, Mauro Cid e Bolsonaro depõem essa semana. Ou eles dão a mesma versão e o Mauro Cid é jogado aos tubarões, ou haverá versões divergentes, o que joga os dois no fundo do poço também. Vamos lá. Eliane, na escola, as pessoas, os alunos aprendem a dieta, né, os costumes, a alimentação, por exemplo, dos povos indígenas. Linguiça calabresa e sardinha não lembro de ter aprendido. Sardinha em lata, com certeza não é comida indígena. O nosso Estadão pegou uma outra frente aí de denúncias muito graves contra o governo Jair Bolsonaro. Primeiro, 19 toneladas de bisteca compradas para as comunidades indígenas do Javari. Gente, 19 toneladas de bisteca. Primeiro, onde que os indígenas iam guardar tudo isso? Onde é que eles iam estocar essa quantidade imensa, fabulosa de carne? Eles não têm refrigeradores para 19 toneladas, né? Eu acho que aqui na minha casa deve caber, sei lá, o quê? 5 quilos? O meu freezer cabe aí uns 5 quilos. Os indígenas teriam como armazenar 19 toneladas de bisteca, e essas 19 toneladas simplesmente evaporaram no ar. Foram compradas sem licitação,
foram pagas e nunca foram entregues. Ou seja, alguém devorou 19 toneladas de picanha. E agora a informação de hoje, que é essa que a Carolina nos traz agora, de que, imagina, o governo Bolsonaro estava comprando sardinha em lata e linguiça calabresa para os indígenas. Isso pode até matar os indígenas, porque eles têm uma alimentação absolutamente natural. São ervas, né? São carne in natura, são folhas, folhagens, vegetais, enfim. Como é que eles vão comer linguiça calabresa? Realmente, isso é de uma má fé, assim, incomensurável. Não mostra apenas o desconhecimento das populações indígenas, mas também a má fé, porque não precisa conhecer nada para saber que isso é totalmente inadequado e faz mal, né, para as comunidades indígenas. Então, mais uma frente contra o Bolsonaro, que vai acumulando ali contas que não explica, joias que não explica, atestados de vacina que não explica, a vacina que não explica, toda a ação na pandemia que não explica, e agora a questão das comunidades indígenas. Lembrando que em plena pandemia o Bolsonaro vetou um projeto do Congresso que levava atendimento às comunidades indígenas. Inclusive vetou água potável, macas e respiradores para as comunidades indígenas. Qual era a intenção, gente? Cada um deduz o que bem entender, tá? Sim. Tá bom. Precisa ver se não tem laranja também na história, não no cardápio, no negócio. Laranja no negócio, sendo fechado. Exatamente. Vamos ver. A investigação, o que vai dar. E análise política direto de Brasília com Eliane Cantanhede. Agora, para falar da Petrobras, que ontem divulgou um comunicado ao mercado dizendo que vai haver uma discussão da política de preços para os combustíveis. E eu vou aproveitar aqui também, Eliane, para colocar um subtema, um outro tema aqui. Mais cedo a gente entrevistou aqui uma representante do WWF falando dessa polêmica envolvendo a ministra Marina Silva e o ministro Silveira, né, de Minas e Energia, sobre exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas. Isso até motivou uma pergunta da nossa ouvinte, a Mariá, para você. Vamos ouvi-la. Eliane, querida, parece ser uma coisa meio absurda, né? Uma discussão nesse momento sobre exploração de petróleo na Amazônia e, inclusive, com divisão de posição entre ministros, como a ministra Marina e o ministro de Minas e Energia. Você acha que constantemente o Brasil perde o foco das discussões importantes? O que dá para se esperar de uma situação como essa? Um abraço carinhoso da Mariá. Então tá aí, duas questões envolvendo a Petrobras, Eliane. Oi, a Mariá é a nossa querida aqui no Jornal do Eldorado, né? Bem-vinda, Mariá. Olha, concordo com você, né? O Brasil constantemente perde o rumo nas discussões que realmente interessam, né? Então você vê, o governo ainda não completou um semestre e a gente já tem uma profusão de temas e nas mais variadas áreas, intensas discussões. E, aliás, Maria, eu queria lembrar que a gente precisava estar focando na economia, nas saídas, né, para juros, para inflação, etc. Mas você vê que aí vem o escândalo do futebol, os escândalos da era Bolsonaro, que são um tsunami. Toda hora tem aí uma grande onda devorando o noticiário. Aí tem o pedido de recuperação judicial da Light. Então, a gente não, fica sempre de escândalo em escândalo, em vez de discutir o foco principal. E aí, essa questão que mistura dois focos explosivos. Um
é a questão indígena que a gente vê. A gente acabou de falar, Maria, como é que o governo Bolsonaro tratava isso, né? Na verdade, a intenção dele era extinguir as comunidades indígenas, tanto que ele mandou para o Congresso um projeto que permitia, escancarava as reservas todas para tudo, né? Para minério, exploração de minério, exploração turística, agricultura, a pecuária, tudo. Ou seja, ele queria simplesmente acabar com as reservas indígenas. E do outro lado, também a questão aí da exploração de petróleo, dessa área tão sensível. Então, dessa vez você tem os dois ministérios se contrapondo, Minas e Energia e o Ministério da Marina Silva, o Ministério do Meio Ambiente, que é uma questão chave para o governo Lula, não apenas internamente, mas como internacionalmente, né? Esse é o cartão de visitas do Lula quando se coloca no ambiente internacional. Inclusive agora, quando ele vai para o G7, no Japão. O Brasil não é convidado para uma reunião do G7, que são as 7 maiores economias do mundo, desde o último governo do Lula. Nem a Dilma foi convidada, nem o Temer foi convidada, muito menos o Jair Bolsonaro. Então o G7 volta a convidar o Brasil porque volta a convidar o Lula, mas ele precisa chegar lá com bons indicadores nessa área de meio ambiente. Então fica aquela guerra entre eles e a gente não sabe para onde isso vai caminhar. Agora, eu queria entrar nessa questão da Petrobras, porque o Lula, antes de viajar para Pequim, ele naquele café da manhã com jornalistas ao qual eu fui, né, o Lula anunciou que na volta de Pequim ele cuidaria de 2 temas muito espinhosos. A questão da meta da inflação. Ele quer mexer na meta da inflação, né? E isso é muito complexo porque sinaliza para o mercado de que o governo quer ser leniente com a inflação. Então isso é ruim, né? Porque se mexe na meta da inflação, pode ter um rebote ruim, que é o aumento dos juros para conter a inflação. E o segundo é o que o Lula ia meter a mão, ele avisou que ia meter a mão na política de preços da Petrobras. E é exatamente isso que o Brasil vai ficar sabendo nessa semana, porque o Jean Paul Prats, que é o presidente da Petrobras, vem a Brasília e ele deve anunciar a nova política de preços dos combustíveis. Hoje, o preço é calculado com base na paridade internacional. Como o Brasil importa 30% do seu consumo de petróleo, o Brasil segue a paridade internacional. E aí o Lula é contra, ele já falou, ele já bateu mais de uma vez na paridade internacional. E agora o Jean Paul Prats deve anunciar um pacote, né, uma bolsa de indicadores. Aí é a questão internacional, é a questão interna, a produção interna e também as diferentes demandas dos consumidores, né? Então você vai ter aí uma mudança e, segundo o Prats, né, em entrevistas, haverá inexoravelmente, os preços vão baixar inexoravelmente. Mas há controvérsias, porque os especialistas alertam que como o Brasil tem aí 30% de importação de petróleo internacional, ele tem que balancear bem esses 30%. E segundo, a lei brasileira não obriga os postos a seguir a orientação do governo. O governo não pode impor o valor final na bomba. Então, o risco disso tudo é a Petrobras perder receita
sem a paridade internacional e o consumidor não pagar inexoravelmente mais barato. Isso é um risco. Vamos ver o anúncio e vamos ver, sobretudo, a reação do mercado. E depois vem aí meta da inflação. É uma questão só de tempo, viu, gente?